Boa noite, Lígia. Boa noite, pastor. Tudo bom? Tudo bem e você, minha amiga? Também, graças a Deus. E Que Benjamin, tá bom? bênção. Tudo bem, graças a Deus. Todos aqui estamos muito bem. Que bom, pastor. Graças ao nosso Deus. É. Sentimos a sua falta no estudo presencial. Faltou só Então, para en- fechar a chave de ouro. peninha, né, que eu tô longe, Mas qualquer hora mas logo eu estarei aí. vai sim, vai ser uma bênção. Quero conhecer o senhor pessoalmente. Vai ser um prazer. É, Eu só vou pegar a minha luz ali para ver se melhora a minha imagem aqui. Só um segundinho. tá bom. Boa noite para você que está nos acompanhando no YouTube, para você que está assistindo mais um estudo conosco, da nossa série de estudos, Deus tem um plano para você. Hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia, nós iremos estudar se nós podemos crer em todo aquele que diz que está falando em nome de Deus, se de fato essa pessoa está mesmo dizendo em nome de Deus, se ele é mesmo um profeta ou não, porque hoje parece que em todo lugar existe um profeta, né? Então, será que, de fato, eu posso confiar nesses profetas, essas pessoas que estão falando em nome de Deus, de fato é Deus que está falando por meio delas ou não? Vai ser o tema que nós iremos trabalhar no nosso estudo de hoje. Para tanto, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para nós pedirmos a presença de Deus conosco para estudarmos a sua palavra. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma noite para estudarmos a sua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito, o Espírito Santo, ilumine nossa mente, nos dê compreensão e entendimento da tua verdade, porque o que nós queremos seguir, Senhor, não é falácias, não é ensinamento de homens, mas é ensinamento da Bíblia. E nós queremos seguir o que a Bíblia ensina. Para tanto, precisamos entendê-la, compreendê-la e pedimos que o Espírito Santo ilumine nossa mente. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, meus queridos, minhas queridas, eu irei compartilhar a tela com vocês. O nosso tema de hoje é como identificar um profeta de Deus. Será que eu consigo identificar um profeta de acordo com a Bíblia? Tem como saber se ele é verdadeiro ou se ele não é? Então, nós vamos tratar sobre esses assuntos no dia de hoje. Pronto, já tenho o meu laser e vamos lá, então. Hoje eu queria começar dizendo que nós temos um problema na atualidade. Só no meio do cristianismo, existem mais de 30 mil religiões. Vou incluir todas as ramificações do cristianismo, do pentecostalismo, do evangelismo, né, do evangelho, das igrejas evangélicas, e também todo tipo de igreja católica também, né? Católica romana, tem a católica tradicional, você tem a ortodoxa, você tem várias outras também. Somando, nós temos ali em média de 30 a 40 mil religiões cristãs. É muita coisa, né? E interessante que sempre aparece uma ou outra pessoa falando que Deus tem uma mensagem, Deus falou para você, Deus tem uma revelação para você, Deus tem um... E então, essa pessoa, ela traz para si uma autoridade de profeta. Por quê? Porque ela se diz falar em nome de Deus. Será que a gente pode confiar em todas essas pessoas? Porque cada uma diz uma coisa, cada uma ensina uma coisa. Como identificar na atualidade os verdadeiros ou os falsos profetas? É como saber se um pregador de fato diz em nome de Deus, né? Deus está falando por meio dele, ou se não, ou se ele está dizendo da sua própria boca, do seu próprio coração, ou de fato ele é um profeta de Deus. Nós temos que fazer uma diferença entre profeta e um mestre, profeta e um professor, profeta e um pastor. São coisas diferentes. Por quê? O profeta é alguém que recebe uma mensagem direta de Deus, então recebe uma revelação, e agora esse profeta vai transmitir através do processo de inspiração. Esse processo nós comentamos um pouquinho lá na nossa primeira classe bíblica,
Quando eu falei um pouquinho sobre a inspiração dos profetas, falamos sobre revelação, inspiração e iluminação. Então, o profeta é quem recebe uma mensagem direta de Deus. Um pregador, um pastor, o que nós fazemos aqui hoje, por exemplo, é nós estudarmos aquilo que o profeta recebeu de revelação e que, inspirado, transmitiu, certo? Então, o nosso papel hoje é estudar a revelação que o profeta recebeu. Tudo bem? Então, é óbvio que o profeta ele tem uma autoridade muito maior do que um pastor. Por quê? Porque esse profeta, a sua mensagem é direta de Deus. A mensagem de um pastor, ele tem que interpretar a mensagem. O profeta não, ele fala aquilo que de fonte direta, né? Não tem um meio de campo. O pastor, um mestre, um professor, ele precisa primeiro estudar, entender, compreender para te passar. O profeta não. Ele já recebeu mastigadinho de Deus o que tem que ser falado. Então é óbvio que a autoridade de um profeta é maior do que a de um pastor, de um bispo, de um padre ou de qualquer outro, né? Agora, existem muitos profetas por aí. Seriam todos verdadeiros? Sim, não. O que é um profeta, primeiro? Vamos lá, então. Já comentei um pouquinho, mas 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, fala assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Alguns pontos interessantes. É que esses homens, eles falam da parte de Deus. É como se Deus falasse por meio da boca deles. É como se eles estivessem transmitindo o que receberam direto de Deus. Então, olha, Deus falou para mim assim, assim, assim. Então, eu estou dizendo para você assim, assim, assim. Certo? Então, o profeta, ele transmite a mensagem que recebeu direta de Deus. Ele fala em nome de Deus. Perceba que a profecia que ele apresenta não é algo que vem dele. Jamais as profecias foi dada por vontade do homem. Mas esses homens, né, que são separados por Deus, né, homens santos, diz ali algumas versões, eles são o quê? Na verdade, pessoas que foram escolhidas por Deus para desenvolver o dom profético. Então, quem escolhe é o próprio Deus. Lembrando que o Espírito Santo também é Deus, né? Nós já falamos sobre isso. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, né, o Deus Espírito Santo, ele que escolhe quem é profeta e quem não é, certo? Se eu for olhar e lembrar, lá, não, na verdade, nós não lemos esse texto, mas se você estiver com a sua Bíblia, esse texto não está aqui no PowerPoint, mas eu acho que seria interessante nós lermos, me veio à mente aqui agora. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou esperar você abrir, já que o texto não vai estar na tela. 1 Coríntios, capítulo 11. Passa lá os 4 evangelhos, né? Novo Testamento, 4 evangelhos. Depois vai o livro de Atos. Depois nós temos o livro de Romanos. Depois vem o livro de Coríntios. É a primeira carta aos Coríntios. O capítulo é o 11. Desculpe, 1 Coríntios 12, o verso 11. Eu troquei aqui o verso. 1 Coríntios 12, o verso 11. Achamos? Porque ninguém pôde. É esse, pastor? Não. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito. Veja se você não está no segundo livro de Coríntios, porque tem 2 livros. Primeira carta aos Coríntios, não é? Isso. Capítulo 12, verso 11. Tudo isto, porém, Continua aí para eu ver, por gentileza. tudo isto, porém, o opera o mesmo e único Espírito que destruiu a cada um conforme
entende. Muito bem, é isso mesmo. Esse verso mesmo. Então, a minha versão fala assim, mas é a mesma coisa. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Que coisas? Aquilo que está antes disso. Que é o quê? O dom da palavra, do conhecimento da palavra, outro dom é de ensinar, outro dom é de fé, outro dom é de operar milagres, de curar, de profecia, olha só, tá vendo? Dom de profecia, outro discernimento de espíritos, variedade de línguas, ou seja, poliglota, né? Consegue falar várias línguas, e o outro, capacidade para interpretar as várias línguas. E fala, então, que um único Espírito é quem distribui os dons conforme ele tem vontade, e a cada um individualmente. Então, o texto nos diz que quem dá os dons é quem? O Espírito Santo. Então, nenhum profeta se torna profeta por vontade própria, certo? É Deus quem decide quem é profeta e quem não é. Certo? Pastor, mas como eu vou saber se ele é profeta de fato ou não? A gente vai chegar lá. Mas vamos continuar aqui, então. Eles foram escritores da Bíblia, mas existem outros também que não escreveram a Bíblia, mas que também são profetas. A palavra profeta, em hebraico, é a palavra nabi. Nabi significa aquele que fala no lugar de Deus. É como se Deus escolhesse um porta-voz, e esse porta-voz, então, vai transmitir a mensagem. Na Bíblia, nós temos vários homens e várias mulheres que falaram em nome de Deus, que eram profetas. Então, existem 3 maneiras de um profeta apresentar a sua mensagem que ele recebeu de Deus. Seja através da fala, seja através da escrita, ou seja através da encenação. Um profeta, ele pode transmitir o que ele recebeu de Deus, a revelação. Então, o Espírito Santo pode inspirá-lo para ele transmitir de algumas maneiras. Falando apenas, escrevendo ou encenando, certo? Um exemplo, falando. Quando você pega lá Natã repreendendo Davi, porque Davi havia adulterado e mandado ainda matar, né, o esposo de Betseba. Isso foi algo muito trágico, né? Mas felizmente aconteceu. E aí Natã vai lá e fala o que aconteceu, conta uma história, né? Fala assim, ó, Davi, você é o cara da história. Aí Davi entende. Então, Natã usou apenas a fala. Escrevendo a própria Bíblia, né? A própria Bíblia é a transmissão de Deus. Encenação. Nós temos casos, por exemplo, que Oséias casou com uma mulher para explicar a situação do povo de Israel. Ele casou com uma prostituta, Deus falou, Oséias, pega uma prostituta, casa com ela, uma mulher que é adúltera, casa com ela. Por quê? Porque eu quero que você represente o que o povo de Israel está fazendo comigo. Porque aquela mulher iria adulterar várias vezes e Oséias, mesmo amando ela, seria traído diversas vezes. Assim Deus é em relação ao povo. O povo traiu várias vezes o seu Deus, mesmo Deus o amando. Então, através da encenação, Deus também pode apresentar algo que ele revelou ao profeta, certo? Existem profetas, como eu disse, que não escreveram livros. Posso citar Elias, o profeta Eliseu, a profetisa Miriam, a profetisa Ana, o profeta João Batista, as 4 profetisas que eram filhas de Filipe. Então, só dei aqui um exemplo de alguns dos vários profetas que estão na Bíblia registrados, mas que eles em si nunca escreveram nada. As suas mensagens estão unicamente registradas porque outras pessoas escreveram sobre o que eles fizeram, mas a mensagem deles foi apenas falada ou encenada, certo? Não está registrado. Então, é interessante que existem profetas mulheres também, né? Se alguns acham que apenas homens são profetas, não. Mulheres, na Bíblia também existem várias mulheres que são profetisas, tá bom? Um ponto interessante, só para apresentar, existem profetas que também são escritores da Bíblia, mas que têm outros escritos deles que não entraram no cânon bíblico. Um exemplo, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para a igreja de Corinto. Na Bíblia, nós só temos 2.
Só temos a segunda e a quarta carta de Paulo. Mas há uma primeira e há uma terceira que nós não sabemos onde está e que Deus não achou necessário preservá-la para guardar no texto bíblico. A mensagem era real, a mensagem era válida, ela era importante, só que em questões de autoridade, Deus falou assim, não, isso que já está na Bíblia, no cânon bíblico, já é suficiente para nós conhecermos a verdade, tá? Então, pastor, entre um profeta canônico, quando eu digo canônico, eu estou dizendo um profeta que é autor de algum texto bíblico, tá? Ou profetas não canônicos, mas que são verdadeiros, né? Como Elias, Eliseu, Miriam, Ana, João Batista e as filhas de Filipe. A autoridade deles está abaixo da Bíblia, porque a Bíblia é a autoridade máxima, só que a inspiração deles é a mesma inspiração, é o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma capacidade, certo? Então, em questões de inspiração, Elias não é melhor ou pior que Moisés, por exemplo. Ambos eram profetas, e igualmente são importantes. Só que quando eu falo de autoridade, a régua de medida, de análise, vai ser sempre o cânon, sempre a Bíblia. Sempre a régua de medir é o texto bíblico. Então, todos os outros profetas, a sua mensagem deve ser seguida com toda certeza. Só que eu devo sempre analisar os seus ensinos em comparação com a autoridade máxima, que é a Bíblia, certo? Então, para eu saber se um profeta, mesmo ele sendo verdadeiro, ele tem que estar em conformidade com o ensinamento bíblico. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos lá. Pastor, existem profetas ainda hoje, nos nossos dias? Ou será que era apenas no tempo bíblico que haviam profetas? Hoje muitos dizem que são profetas. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 ao 10. O amor jamais acaba. Havendo profecias, o texto diz que elas desaparecerão. Línguas também cessarão. Ciência vai passar. Pois o nosso conhecimento é o quê? Incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Então, ele está dizendo que todo tipo de dom, ele não é a maior e a perfeita revelação de Deus. Mesmo que o profeta tenha esse papel de falar em nome de Deus, apresentar a vontade de Deus. Cristo é o máximo, é o clímax de uma revelação divina, certo? Mas, obviamente, os dons têm o seu papel. Mas a Bíblia o chama de incompleto. Aí olha o que ele diz, mas quando vier o que é completo, ou seja, quando Jesus voltar, então o que é incompleto será aniquilado. O que esse texto está querendo dizer para nós, então? Que, na verdade, os dons espirituais, eles serão importantes até a volta de Jesus. Por quê? Os dons espirituais, ele tem uma finalidade, pregação do evangelho. Ou seja, enquanto tiver oportunidade de salvação para as pessoas, o Espírito Santo continuará usando o ser humano para poder apresentar a vontade de Deus, para tocar no coração das pessoas e as pessoas serem transformadas e salvas. Certo? Então, enquanto Jesus não voltar, os dons existirão. Ok? Eles acabarão um dia, quando não for necessário mais que alguém seja convertido, porque todo mundo já vai conhecer por completo quem Deus é. Mas até lá, nós ficamos com essa limitação, mas que é muito importante para nós, que são os dons espirituais, certo? Então, eles ainda existirão. Os profetas e suas profecias existirão até a vinda de Jesus. Apocalipse 12, verso 7, fala para nós. Olha que interessante. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, quem são os descendentes da mulher? Lembra que eu comentei com vocês que mulher em profecia significa igreja? Lembra disso? Né? Então, tem toda aquela relação, né? A igreja é a mulher, esposa de Deus, né? De Jesus, Jesus é o noivo, né? Todo aquele processo. Então, os descendentes da igreja de Deus, certo? Eles têm duas características. Eles guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus.
Naquele estudo sobre os 10 mandamentos, nós focamos nessa característica. No estudo de hoje, eu quero focar na segunda característica, o testemunho de Jesus que essa igreja tem. E o que seria esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, fala para nós assim: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo, aqui falando João que vê um anjo, né? E o anjo diz assim para ele: não faça isso, eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito da profecia. Opa! Então, essa característica que a Igreja de Deus tem, o testemunho de Jesus, na verdade, é o quê? É uma igreja profética. É uma igreja que surge num contexto profético, certo? Ela surge num contexto profético e ela tem o dom de profecia em si, ou seja, é uma igreja que fala em nome de Deus, que tem o dom de profecia nela, certo? Tudo bem? Faz sentido para vocês aqui? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Não. Então, surge aqui num contexto profético e ela fala, então, as verdades, as verdadeiras palavras de Deus. Então, é um profeta que tem que ser verdadeiro. Olha um ponto interessante, quando nós falamos sobre adoração. Lembra que nós falamos de imagem, né? Já imaginou, será que nós podemos adorar, venerar, orar, assim, se dobrar diante de um ser humano, por melhor que ele tenha sido? Olha só, um anjo de Deus, óbvio, muito mais santo que um ser humano, né? Nunca pecou. O anjo de Deus fala que nós não podemos nem adorar ele, que é anjo. Por quê? Porque um anjo também é servo de Deus. Olha só, percebeu como nós não podemos adorar nenhum anjo? Quanto mais adorar um ser humano, a um boneco de barro que eu fizer, por exemplo, né? Então, o texto diz que somente Deus deve ser adorado. E esse adorar significa só, ele prostrou-se diante dos pés. Então, quando eu coloco diante dos pés, eu me prostro, né? Diante daquele ser que eu quero adorar, isso já não deve ser feito, né? Pois bem, vamos continuar aqui. Mas como, pastor, identificar o verdadeiro e o falso profeta? Quero dizer, então, que nós precisamos provar os profetas, para saber se os profetas, de fato, eles vêm de Deus ou se eles são apenas uma enganação. E eu coloquei aqui a foto, né, para ilustrar, de um lobo que está vestido em pele de cordeiro, né? Então, é um lobo querendo se parecer com uma ovelha, ou um cordeirinho, né? Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que pode ser cordeiro, ovelha, mas é lobo. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, preciso provar os profetas primeiro. Pastor, como vamos encontrar esses profetas? Então, quero mostrar aqui 5 características que eu e você devemos analisar primeiro antes de assumir se alguém de fato fala em nome de Deus ou se ele não é um profeta verdadeiro. Vamos lá? Então, primeiro, ele tem que confessar que Jesus veio em carne, que o sacrifício de Cristo é real. Aonde? Por quê isso, pastor? Olha só. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3, diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Então, não é porque alguém falou que diz em nome de Deus, que Deus falou para ele, que Deus tem uma mensagem para você, que de fato é de Deus. Então, eu não posso sair dando crédito a todo mundo. Eu tenho que primeiro mais provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, antes de eu acreditar em todo mundo que fala, que diz em nome de Deus, eu tenho que provar. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, aqui você tem uma característica, ele tem que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Mas por que, pastor, isso? Porque naquela época, no tempo bíblico, havia algumas linhas de pensamentos, como os ebionitas, por exemplo, havia algumas crenças dentro do próprio farisaísmo mesmo, que eles não acreditavam que Jesus era de fato Deus,
ele era apenas um ser humano. Outros acreditavam que Jesus era só Deus e não veio como ser humano. Então, o que ele se revelou ali era só uma ficção. Ele se revelou como apenas uma imagem, uma figura, mas ele não veio de fato em carne, não morreu de verdade, porque Deus não pode morrer. Então, já que ele não pode morrer, ele não pode ter vindo como ser humano, ter morrido de verdade na cruz. Então, havia essa linha de pensamento. Então, a Bíblia diz que o profeta verdadeiro, ele vai crer que Jesus de fato veio como um ser humano e morreu por nós. Mesmo ele sendo 100% Deus, ele se tornou 100% homem. Ele não era 50-50, ele era 100-100. 100% Deus e 100% ser humano, quando ele encarnou como um homem, certo? Então, se o Espírito ele não confessa isso, né, ele não procede de Deus. Bom? Esse é o primeiro tópico. Segundo, as suas palavras devem se cumprir. Jeremias 28, verso 8 e 9, fala assim: os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes senos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Perceba o contexto aqui, então. Profetas do passado falaram que haveria guerras. Profetas do presente, no tempo deles, falaram que haveria paz. Afinal, vai ter guerra ou vai ter paz? Tá percebendo que tem duas mensagens contraditórias dentro desse aspecto? Então, aquela que se cumprir, de fato, é profeta verdadeiro. Tá bom? Só que aí tem um ponto interessante. Vou ler mais um texto aqui e depois eu falo desse ponto. Deuteronômio 18, verso 21 e 22, diz assim: se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta, então, falou isso com presunção, né? Então, não precisa ter medo dele, não, porque ele não é um profeta de Deus. Então, esses dois versos nos falam que a mensagem do profeta tem que se cumprir. Não cumprir, gente, não é de Deus. Agora, deixa eu dizer um detalhe para você. Existem dois tipos de profecias. Existem as profecias condicionais e as profecias determinantes, que Deus vai lá e fala e pronto, certo? É quase um imperativo. Um exemplo, Deus chegou e falou assim para Adão e Eva: se você comer do fruto, é certo que morrerás. Então, a partir do momento que eles comessem do fruto, a profecia iria se cumprir. Adão e Eva iriam morrer, como de fato morreriam. Não tinha como assim, se você comer do fruto, você vai morrer. Mas se mudar alguma coisa, não morre. Não, se comer do fruto, vai morrer e pronto. Tem um outro caso que Deus falou assim. Esse caso eu li até esses dias na Bíblia, eu estava lendo no meu ano bíblico, a história de Salomão. Salomão, ele faz uma oração para Deus, pedindo para que Deus cumprisse as palavras que Deus havia prometido a Davi. E o que Deus havia falado para Davi? Davi, olha, eu vou abençoar a tua família e o reino de Israel vai ser da sua linhagem, dos seus filhos para sempre, por amor a você. Aí Salomão, ele ora a Deus e fala: Senhor, cumpra a sua promessa. Aí Deus fala: Salomão, eu vou cumprir. Só tem uma coisa: vocês não podem me abandonar. Se vocês não me abandonarem, você pode ter a certeza que eu vou cumprir a minha promessa. Perceba que a profecia ela se tornou condicional, né? Se vocês obedecerem, a linhagem vai ser sempre. Se não, eu não vou cumprir o que eu disse. Então, existem dois tipos de profecias: as determinantes e as condicionais. Então, se o profeta falou uma profecia que não é condicional, ela tem que acontecer. Mas se ela for condicional, pastor? Então, vai depender das circunstâncias, né? Igual Jonas. Lembra que Jonas profetizou contra Nínive? 3 dias e Deus vai destruir. Mas se o povo se arrependesse? Deus falou que se o povo se arrependesse, ele não iria destruir. Então, Jonas deveria pregar. Vai destruir, mas se o povo se arrepender,
não destrói. Aí o povo se arrependeu e Deus não destruiu Nínive. Então, foi uma profecia condicional. Então, tem que entender. Esses versos, eles estão falando dentro de uma profecia que não é condicional, tá bom? São dentro de profecias que, de fato, precisam acontecer porque Deus falou que vai acontecer. Então, se Ele falou que vai e não acontece, é porque não é de Deus. Pastor, eu quero citar um caso, porque às vezes acontece, né? O camarada fala, ó, Deus falou que vai acontecer isso, isso e isso, e às vezes acontece. Será que de fato ele é de Deus? Não sei. Tem mais coisas que nós temos que levar em consideração. Mas antes eu queria contar um caso para vocês. O dia do meu casamento, eu fui tomar banho no apartamento de um amigo, e eu saí correndo, já vestido com o meu terno, estava lá, entrei no carro rápido. Na hora que eu estava para sair com o carro, o homem me parou assim, falou, oi, amigo. Eu falei, oi, tudo bem? E ele disse, você está indo para onde? Eu falei, estou indo casar. Todo feliz. E ele então disse, ó, Deus tem uma mensagem para você. Eu falei, bom, se Deus tem uma mensagem, é porque vem direto de Deus, uma profecia, né? Eu falei, então pode falar. Aí ele disse assim, ó, Deus está dizendo que você vai receber um presente esse ano ainda, e o nome dela vai ser Ana. Ora, eu ia casar 18 de dezembro. Aquele ano ainda tinha apenas 23 dias, 13 dias. Então, como é que eu ia receber um presente? Já ganhar esse presente, né? Será que minha esposa já ia ficar grávida tão rápido? E não ser rápido. Que não aconteceu, não veio uma Ana, veio só agora o Benjamin. Minha esposa chegou a ficar grávida uma outra vez, mas foi 3 anos depois, né? Não chegamos a saber o sexo da criança. Então, gente, nem sempre, tá? Não é porque a pessoa diz, às vezes nós estamos naquele emocionalismo, né? Nossa, emoção, ele falou comigo, falou no meu coração. Às vezes a profecia pode até se cumprir, mas às vezes é uma profecia, sabe, muito generalizada. Sabe, por exemplo, quando chega a pessoa e fala assim, olha, Deus falou para mim nessa noite que alguém aqui está passando por uma dificuldade. 99%, não 100%, não está passando, né? Aí depois ele fala, bom, vamos afunilar. E é alguém que veio nessa noite pela primeira vez. Ó, se ele é pastor, o membro daquela igreja, ele sabe se tem alguém ali que nunca foi, né? Então, e somente se a pessoa foi a primeira vez, talvez é porque ela queira, assim, ouvir alguma coisa de Deus falando com ela, né? Então, a probabilidade de vez em quando ele acertar, né, é muito grande. Então, às vezes, ele erra 10, mas se no dia que você foi é o dia que ele vai acertar, então você fala, olha, não, ali é um homem de Deus porque Deus falou, nem sempre é. Então, eu preciso o quê? Analisar com mais calma. Olha o próximo verso que nós ler, para você perceber que não é só o cumprimento da profecia que determina um profeta. Vamos lá. Suas palavras, então, deixa eu tirar aqui da frente, elas devem se cumprir, mas elas precisam, o quê? Estar em conformidade com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se não tiver, gente, olha o que diz esse texto na tela. Deuteronômio 13, verso 1 ao verso 4. Vamos ler? Diz assim, ó. Se parecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, então, ou seja, ele profetizou e de fato aconteceu. De fato, se cumpriu. Só que olha o que ele vai dizer. E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. O que ele está orientando? A fazer alguma coisa que a Bíblia não ensina, certo? Deuses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Então, não é porque se cumpriu que ele é de Deus. Ele tem que se cumprir e o que ele me falar e me orientar tem que estar em conformidade com a Bíblia. Senão, gente, não dá ouvidos, não. Por quê? Talvez, gente, sabe? Olha, eu vou até tirar o compartilhamento. Não quero ser ofensivo aqui e nem ser mal interpretado no que eu quero dizer, mas quero que você entenda o que eu vou dizer com muito carinho. Tem muitas pessoas que falam que são profetas
e talvez na sinceridade deles até acham que estão sendo usados por Deus. Mas Satanás, ele tem muitos poderes. E alguns dos poderes dele é falar, às vezes, ali ao coração, sabe, cativar uma pessoa a levar ela a um caminho específico. Ele pode não conhecer o que eu penso necessariamente, mas ele consegue entrar de alguma forma na minha mente, né? E às vezes ele pode trazer coisas de alguém, porque ele conhece a vida das pessoas também. Então, às vezes, o próprio Satanás pode inspirar uma pessoa a trazer uma mensagem. Eu sei que é forte o que eu estou dizendo aqui, mas só para a gente entender que o cumprimento apenas não pode ser um fator para eu definir se alguém é de Deus ou não. Aquilo que ele falar e me orientar tem que estar em conformidade com a Bíblia. Olha o que diz o restante do verso ainda. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Aí você quer um exemplo? Você lembra da história de Jó? Não tem a ver com profecia, mas tem a ver com esse teste, onde Deus permite que Satanás tire algumas coisas de Jó, para que seja comprovado que de fato Jó amava o Senhor? Lembra? Olha o exemplo, gente, não é muito diferente. Então, às vezes, pode acontecer de surgir um outro profeta, assim, falso profeta, e Deus permitir que isso aconteça. Por quê? Para aqueles que são sinceros, de fato, verem se eles querem seguir ao que Deus orientou na sua palavra, ou se eles querem apenas coisas que agradem os seus ouvidos. Olha o que ele diz: sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, e sirvam-no, e sejam fiéis a Ele. Amém? Então, olha que interessante. Então, o texto fala para nós, gente, que se o profeta não me levar a Bíblia, não é um profeta de Deus. Tá bom? Quarto ponto. Eles ensinam de acordo com o Antigo e com o Novo Testamento. Isaías 8, 19 e 20 fala assim: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, ou algumas versões dizem chureiam, será que um povo não deveria consultar os Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, aqui, naquela época, já haviam pessoas que se diziam falar com mortos. E era uma prática de algumas culturas querer consultar esses mortos. Saul tentou fazer isso uma vez, lembra? E aí Deus, então, repreendeu Saul pelo que ele fez, e ali ele decretou o fim do reino de Saul, porque Saul queria falar com Samuel, que havia falecido já. Né? E isso não podia acontecer. Aí ele diz: a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Se eles, os profetas, aqueles que vocês consultam, não falarem segundo esta palavra, a lei e ao testemunho, jamais verão a luz do alvorecer, jamais verão a alva, jamais verão de fato o caminho da luz do Senhor. Então, os profetas, eles têm que ensinar e falar de acordo com a lei e o testemunho, com a palavra de Deus, gente, Antigo e Novo Testamento. Senão, não é de Deus. Precisam dar bons frutos. Então, eles têm que ter ações positivas em sua vida, e é o quinto e último ponto que nós iremos analisar. Mateus capítulo 7, verso 15 ao 23. Diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecerão. Então, os frutos, as ações dos profetas, da pessoa, então a forma de vida dela, de fato me revela se ela é um lobo ou se ela é um cordeiro. Não basta ela falar palavras bonitinhas, ela tem que ser de fato um servo de Deus. Né? Aí eu já vou para o próximo ponto aqui, vermelho. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Então perceba, senhoritas, e aqui eu já faço um apelo a cada uma de vocês. Não adianta eu falar que amo a Jesus, que eu sirvo a Ele, que eu gosto dele, que Ele é o meu Deus, se eu não estou disposto a fazer o quê? A vontade dele. A vontade dele, né? E aquilo que nós conversamos, Dena, até no estudo passado, né? Tem algumas coisas que a gente gosta, né? Até de comer, né? A gente comentou, né? Mas para aquele que quer ser salvo, para aquele que quer ver com Jesus, gente, mudar a vida, mudar um ponto ou outro, é detalhe, gente. Não é? É coisa pequena para quem vai morar com ele para sempre, né? Imagina, lá nós vamos nos alimentar da árvore da vida. Olha que fantástico, gente. A árvore que vai dar vida eterna. 12 frutos, cada fruto de mês em mês. Gente, vai ser maravilhoso. Então, assim, os profetas, se eles não viverem uma vida em conformidade com o que Deus ensina, não é de Deus, né? E isso serve para nós também, que dizemos ser servos de Deus, no ponto de também vivermos uma vida de obediência, senão a gente pode também estar enganando, né? Muitos naqueles dias, ou naquele dia da volta de Cristo, né, dia do julgamento de Deus, aqui poderia dizer até tanto o julgamento de ali, os momentos antes de Jesus destruir os ímpios nessa primeira vinda, quando também depois dos 1000 anos, quando ele ressuscitar os ímpios para a condenação final. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios? Olha só, são pessoas que fizeram muitos milagres. Tá vendo? Então, é um povo que tinha poder nas mãos. Então, cuidado, né? Falar que alguém é de Deus ou não, que uma igreja é a igreja de Deus ou não, só porque ela expulsa demônios, cuidado. Por quê? Porque essas pessoas vão falar que são profetas, vão expulsar até demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, olha quanta coisa essas pessoas fizeram. Mas olha o que Jesus vai dizer. Então lhe direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, no final das contas, os milagres, o expulsar demônios, o falar que é um profeta, gente, isso não define se alguém de fato é de Deus ou não, porque Satanás também tem poder para fazer essas coisas. Então, um ponto importante é: pelos seus frutos os conhecerão. Então, nós vimos aqui 5 tópicos importantes, tá? Nós vimos o primeiro ponto: tem que confessar que Jesus vem em carne. Segundo ponto, tem que se cumprir o que ele diz. Terceiro ponto, tem que nos levar à Bíblia. Se falar contrário ao ensinamento bíblico, é um falso profeta. Quarto ponto, ele tem que me ensinar de acordo com toda a Bíblia e me levar a toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a lei e ao testemunho, a tudo, né? Tem que ser dessa maneira. E o quinto ponto, tem que ser uma pessoa que vive em conformidade com os ensinamentos de Deus. Não adianta falar e viver outra coisa. Tem que ser, de fato, um cristão, para que assim, então, Deus o use como um profeta do Senhor. Certo? Pois bem, pastor, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela pensa a respeito do dom de profecia? Eu queria apresentar aqui um ponto sobre esse detalhe. Nós falamos que a Igreja de Deus, falamos não, né? Vimos na Bíblia. A Igreja remanescente de Deus é uma igreja profética e que tem o dom de profecia, correto? Lembra? Pois bem, aí nós vimos que a Igreja Adventista, ela surgiu como um cumprimento profético, né? Para restaurar as verdades de Deus que foram alteradas ou jogadas por terra pela Igreja Romana, né? E aí você vai lembrar daquele estudo que nós falamos sobre o juízo final. Aí nós vimos Daniel 8, que fala que o chifre pequeno jogaria a verdade por terra. Daniel 7, por exemplo, fala que o quarto reino, né, que seria Roma, ele mudaria os tempos e a lei. Daniel 8, verso 13, fala assim: até quando durará a transgressão assoladora? Até quando o chifre pequeno vai mudar essa verdade e vai fazer tudo o que ele quer fazer? Quando que Deus vai restaurar tudo? Aí ele fala, a partir de 1844. Lembra? A partir de 1844, a verdade começaria o que então? A ser
se nada. Assim também como o início do juízo. Pois bem, Daniel 12, verso 4, fala que no final dos tempos o livro de Daniel seria esquadrinhado e o saber seria multiplicado. As pessoas começariam a aprender mais e a ensinar mais. Apocalipse 10 fala sobre o livrinho que na boca ficou doce, mas no estômago ficou amargo. Por que tudo isso? Porque o verso 11 diz, porque é necessário que ainda você profetizes a respeito de muitos povos, tribos, línguas e reinos. Ou seja, era um povo que passaria pelo grande desapontamento de 1844, e Jesus não voltaria ainda, porque esse povo tem uma missão. Qual é a missão, Lígia? Restaurar a verdade. Profetizar. Por isso que a igreja remanescente é uma igreja profética. Por quê? Porque é uma igreja que tem que restaurar a palavra verdadeira de Deus, as verdades que Deus pronunciou no passado e que devem ser pronunciadas nos dias atuais, para que então todo mundo conheça a verdade e possa definir de que lado querem estar naquele grande dia. Certo? Então, temos isso, né, em alguns capítulos. Capítulo 14 também fala sobre a mensagem dessa igreja. Então, a mensagem dessas profecias, né, o que eles deveriam ensinar, ok? Então, tudo isso é apresentado em Apocalipse 14 também. Profetas adventistas, pastor, já que nós falamos que a igreja adventista, vocês chegaram a assistir o filme que eu indiquei ou não? Eu ainda não. Umas sim, outras não, né? Então, agora, eu vou falar assim que vai ser muito importante que você assista esse filme para o nosso próximo estudo. Certo. Que aquele filme, ele vai fechar esse assunto, tanto do juízo final, o juízo ativo, com questão do dom de profecia, tá? Por quê? A igreja adventista, ela é uma igreja profética e que tem o dom de profecia. Então, ela é a igreja que tem que restaurar essas verdades, né? Ele é um povo que surge nesse movimento de restauração. Mas existem profetas adventistas, pastor, e como a igreja adventista, ela lida com este assunto de profetas? Primeiro, quer dizer que é um assunto sempre tratado com muita cautela, tá? Nós não saímos acreditando em todo mundo que se diz ser profeta. Só aceitamos um profeta depois que ele passa por todas as provas de profeta que nós vimos na Bíblia. Então, primeiro nós vamos ver se a profecia se cumpriu, se não se cumpriu, se aquilo que ele diz, falou, de fato estar em conformidade com a Bíblia ou não, se na vida dele ele é uma pessoa que nos leva sempre à Bíblia ou não, ou é aquele que fala assim, não, fica com o que eu estou dizendo, deixa a Bíblia para lá, não, mas Deus está me falando isso. E a Bíblia diz outra coisa, né? E os frutos da vida da pessoa. De fato, ela é uma pessoa fiel a Deus, é uma pessoa ali que você vê que tem essa vida, né, como um cristão verdadeiro, né? Não digo uma pessoa perfeita, porque perfeita sem pecado ninguém é e nunca vai ser. Mas é uma pessoa que vive uma sinceridade, sabe? Não é uma pessoa que quer enganar os outros. Então, a igreja adventista, ela sempre trata com muita cautela este aspecto. E aí, talvez vocês, em algum momento, já tenham ouvido falar dessa mulher, Ellen Golden White, né? Essa mulher, ela fez parte do grande desapontamento, ela surge ali com Guilherme Miller, também junto com todo aquele grupo que fez parte desse movimento millerita, né? Que eu já comentei com vocês. Miller, ele começa fazendo o movimento dele, vou tirar aqui um pouquinho de compartilhamento, para ir falando com vocês. Miller, ele começa esse questionamento, né, sobre a vinda de Jesus por volta ali do ano, poderíamos colocar 1820 pouquinho para 30. Ele começa essa revolução nos Estados Unidos e aí vai juntando pessoas de diversas igrejas, presbiterianas, batistas, metodistas, Conexão Cristã e várias outras igrejas. E aí o que acontece? Ele um dia vai pregar na igreja que essa pequena jovem, Ellen White, naquela época, quando Guilherme Miller foi pregar na igreja, era 1840, Ellen White tinha seus 13 anos de idade, em torno de 13 anos de idade. Foi a primeira vez que ela ouviu um pastor ou alguém pregar de um Jesus que ama e salva. Na igreja dela, só falava sobre ódio, um Deus de juízo, um Deus de inferno e tudo mais.
E isso chamou muita atenção dela. E ela começou, então, agora a fazer parte desse movimento de Miller. Chegou em 1844, Ellen White era uma pessoa de saúde muito frágil, porque ela tinha sofrido um acidente quando criança, e ela mal sabia ler e escrever, seus pais que tiveram que educá-la dentro de casa, ela não pôde frequentar a escola, e esse processo foi durando ali algum período. Com 17 anos, acontece então um grande desapontamento em 1844, e ela então agora, 3 meses depois, ela recebe uma visão de Deus. E nessa visão que ela recebe, é uma visão que fala sobre o fim do mundo e de um caminho estreito que o povo de Deus deveria seguir, só que conforme o caminho ia se estreitando, o povo de Deus tinha que deixar as coisas para trás, as coisas do mundo, às vezes são coisas emocionais, são sentimentos, são coisas materiais, e as pessoas tinham que deixar até o ponto que até o chinelo elas tinham que tirar do pé para poder andar no caminho, representando como nós, nos últimos dias, teremos que nos abdicar de muitas coisas para herdarmos o reino de Deus. E Ellen White, então, teve essa primeira visão em dezembro de 1844, 3 meses depois do grande desapontamento, que foi no mês de outubro. Agora ela tem essa primeira visão com 17 anos. Ela se casa 2 anos depois, no ano de 46, com um homem chamado Tiago White. Aí, então, ela recebe o sobrenome dele, né? Ele, com seus 21 para 21 ou 23 anos, não me recordo aqui exatamente, mas era muito jovem, 21 ou 23 anos Tiago White tinha quando eles se casaram em 46. E é interessante, e aí eu vou compartilhar a tela com vocês de novo, que ela teve várias outras visões. E este grupo, que eu comentei com vocês, que houve 3 grupos depois do grande desapontamento. Um grupo que abandonou a fé, outro grupo que voltou para suas antigas igrejas, e um grupo que resolveu estudar a Bíblia mais profundo para saber o que aconteceu, porque ele não voltou, né, e o que Deus tinha para eles. Este terceiro grupo era um grupo que essa senhora White, né, junto com o Tiago White e outros homens, faziam parte ali de estudo da Bíblia. Havia um homem chamado Joseph Bates, por exemplo, que é este homem que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês, que aparece no filme. Você vê que o homem do filme é até bem parecido com ele, né? Uhum. Esta é a cara aqui de Joseph Bates. Ele era o principal líder desse movimento. Por quê? Porque era o mais velho. Tinha já ali mais de 50 para 60 anos, nessa época, Joseph Bates. E ele foi muito cético na época, a respeito das visões da irmã White. Então, eles participavam do movimento ali de estudo, de restauração e tudo, e Joseph Bates era um dos que, calma, vamos com calma, não estou muito acreditando não. Só que aos poucos, ele foi percebendo que as coisas que aconteciam com ela não podia ser apenas de qualquer pessoa, tinha que ser de um profeta, de fato, porque as profecias se cumpriam, porque as coisas aconteciam, porque ela mostrava na vida dela que ela de fato era uma serva de Deus, né? Tudo que ela ensinava estava em conformidade com a Bíblia, né? Então ela falou, peraí, não, de fato é uma profeta de Deus. A irmã White, ela escreveu, para vocês terem uma noção, mais de 1000 páginas de livro, mais 100 mil páginas de livro, 100 mil páginas em livros e periódicos. Ela hoje é considerada ainda a maior autora dos Estados Unidos, até hoje. Uma mulher que mal sabia ler e escrever. Né? A maioria no filme ela escreve bastante, né? Escreve. Ela tinha uma mulher que era secretária dela, que normalmente escrevia para ela, mas ela às vezes acordava 3 horas da manhã, após receber a visão, e já começava a escrever. Uhum. Quando a secretária chegava às 7 horas para trabalhar, ela tinha escrito um monte já. Falou, nossa, irmão, mas você tem que descansar. Não, mas eu tenho que escrever aqui, e assim ela ia escrevendo. E vários livros surgiram, eu, por exemplo, vou pegar aqui alguns para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho alguns do lado de cá. Esses daqui, não foi ela que escreveu, mas esse aqui conta um pouquinho da vida dela. A Mensageira do Senhor. Quem escreveu foi o neto dela, que escreveu esse livro. É um livro muito bom. Se um dia você quiser conhecer mais sobre a vida dela, esse livro vai mostrar para vocês. Mas eu queria pegar alguns livros que ela escreveu. Vou pegar aqui, principalmente,
3 livros aqui. Um deles, eu sei que a imagem para vocês, acho que fica invertido o nome, não fica? Não dá para ler, né? Não, dá para ver. Não Ah, dá? pra É ler, só para dá. mim, então, que fica invertido, então. É. Então, aqui, o grande conflito. Esse é um, ou se não, o melhor livro que ela escreveu. Esse livro fala sobre o fim do mundo. Ela tem uma série chamada Série Conflito, que ela vai falar sobre as revelações que ela recebeu de Deus desde o início do mundo, assim, Deus revelando, assim, alguns fatos que aconteceram com alguns personagens da Bíblia. Então, o primeiro livro dela, que ela escreveu, é o livro Patriarcas e Profetas. Vai contar desde Adão até os profetas ali, o início dos profetas. Depois ela vai trazer os profetas e reis, ali o período dos 6, vai contar um pouquinho daquilo que Deus revelou para ela. Depois vai vindo ali História da Redenção, que vai contar a vida de Jesus. Depois nós temos o livro Atos dos Apóstolos, que vai contar desde o período dos apóstolos até o período ali dos primeiros pais da igreja. E, por fim, ele finaliza com o livro Grande Conflito, que vai falar dessa batalha entre Cristo e Satanás que acontece por trás dos bastidores e como vai ser o fim do mundo. Por exemplo, ela conta detalhes deste livro que estão acontecendo nos últimos anos, que você fala assim, puxa, pastor, como é que pode estar acontecendo? E no livro dela fala que iria acontecer e de fato tem acontecido. Então, esse livro aqui é um dos melhores livros. Satanás, e aí neste livro vai contar um pouco sobre isso, tentou matar ela 5 vezes ao ela escrever esse livro. Até que finalmente, uma desses momentos, ela caiu escrevendo, e aí ela sofreu esse acidente, ela já muito debilitada, com mais de 85 anos, ela então ali não resistiu, e poucos dias depois ela veio a falecer. E o último livro que ela escreveu, a secretária que acabou terminando ali, né, junto com algumas pessoas, de ajustar para o livro aquilo que ela já havia apresentado. Então, aqui você vai ter vários livros que ela escreveu, e assim, a Igreja Adventista, ela trabalha com Ellen White da mesma forma como ela se acreditava. Ela se considerava uma luz menor que nos levava à luz maior. A luz maior é a Bíblia. E a irmã White sempre falava, é a Bíblia e é a Bíblia. Se você pegar os meus escritos e a Bíblia, fique sempre com a Bíblia. Só que é óbvio, quando nós analisamos os ensinos dela, todos os ensinos estão em conformidade com a Bíblia. Então, eles nos dão detalhes de informações interessantes, importantes, que a Bíblia talvez não seja tão clara, ela como recebeu ali um detalhe a mais, ela escreveu no livro e nós temos essas informações. Só que você vê um detalhe, nenhuma doutrina da Igreja Adventista é embasada em Ellen White. Tanto é que, até hoje, eu nunca falei dela para vocês. Só estou falando agora e citando ela agora, porque estamos falando sobre um estudo de profetas, né? Então, muitos vão falar que a Igreja Adventista é uma seita. Ah, é uma seita, Ellen White, não sei o que e tal. Gente, desculpa, mas não tem nada disso. Nós usamos ela sim, eu uso nos meus estudos, mas é para o meu estudo, mas no final, sempre o que eu vou usar é a Bíblia. É a Bíblia. Sempre que eu vou usar é a Bíblia. Quando você assistir o filme, você vai perceber um detalhe, que ela recebia as visões, só que ninguém levava a visão pela visão. Eles iam para a Bíblia e ver se de fato era assim. É Sempre foi. verdade. E é assim que nós temos que fazer hoje também, ao estudar e analisar um provável profeta. Então, a Igreja Adventista, ela trata com muita cautela esse assunto. Cremos, sim, que ela foi uma profeta do Senhor, que a Igreja de Deus tem um papel profético, mas sempre com muita cautela e muita calma. Então, assim, eu creio... Gente, eu vou dizer para você, de verdade, pega um livro emprestado para você ler dela. Pegue um livro. Um livro. Fala assim, pastor, eu vou falar com a Bárbara. Eu empresto o meu, eu empresto um. Você quer... Tem livros, assim, sensacionais. Sensacionais, gente. Realmente iriam transformar a nossa vida. Esse grande conflito, tem um outro que eu peguei aqui, chamado O Lar Adventista, ele fala sobre o casamento, sobre uma família. Sensacional esse livro, gente. Sensacional. Eu falo que todo casamento deveria ter esse livro, e o casal deveria ler juntos. Esse livro aqui queria ensinar muita coisa. Um livro bem bacana, bem especial também.
Certo, gente? Certo. Alguma dúvida sobre o nosso estudo de hoje? Alguém quer fazer Não. uma pergunta? Acho que não. Não? O pastor, atualmente tem muita profecia, né? Muita, muita, Nossa, muita. E quando nós vemos, tem muitas se cumprindo. Muitas profecias se cumprindo, igual ao Covid-19, né? sim. Lembra que nós estudamos do estudo sobre os sinais da volta de Jesus? Nós vimos que Uhum. nos últimos dias haveria epidemias em vários Isso. lugares, né? Assim como terremotos. Tá aí, cumprimento profético. Então, nós temos num tempo profético, com profecia se cumprindo, e logo, logo Jesus vai voltar. Logo ele vai voltar. Por isso precisamos estar prontos e preparados. E se você quer saber Sim. mais detalhes, aí eu indico você ler esse livro aqui, O Grande Conflito. que é um livro sensacional. Ele vai Uhum. falar sobre o grande conflito, desde o período apostólico até o fim do mundo. Vai ser esse recorte de tempo que ele vai abordar. Então, ele vai mostrar o povo que permaneceu fiel a Deus em cada período da história. Vai falar dos valdenses, não sei se você já ouviu falar dos valdenses, que é um povo que se manteve fiel a Deus, seguindo a Bíblia, quando, no período próximo ali da Inquisição, por exemplo, né, que ninguém podia ler a Bíblia, ninguém poderia ter uma Bíblia, ensinar a Bíblia, os valdenses eram um grupo que vivia nas cavernas, escondidos, para poderem preservar, assim diz o Senhor. E ela vai falar um pouquinho sobre esse grupo aqui. Fala sobre os reformadores também, né? Nós temos ali os reformadores, vai contar um pouquinho da história, vai ser bem legal. Eu creio que vai te trazer assim uma luz muito interessante sobre muita coisa. Uhum. Depois vai trazer mais detalhes, por exemplo, sobre o sinal da besta, né? Eu não vou falar isso aqui agora, que não é o tema do nosso estudo, mas um dia nós vamos estudar sobre o sinal da besta e o selo de Deus. O que é isso, pastor? A gente vai ver à luz da Bíblia, e ainda poderia dar até um detalhe ou outro que ela mostra, mas primeiro é a Bíblia, sempre a Bíblia como nosso norte. Tá bem? Senhoritas, se ninguém tem mais dúvidas, ou alguém tem, pode falar. Não? Não, tudo bem. Não, Então vamos finalizar com uma oração? Vamos orar? vamos sim. Oremos. Senhor Deus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Queremos pedir, Senhor, que venhamos cada dia mais aprender sobre os teus caminhos, sobre os teus planos, as tuas verdades, e que venhamos colocar em prática todos os teus ensinamentos. Que nós venhamos conhecer tanto a Bíblia, que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas, mas que nós venhamos fazer parte do teu povo, Pai. Nós vivemos em um dia aonde precisamos conhecer a tua verdade e vivê-la. Conhecer o teu povo, a tua igreja e fazer parte deste grupo que prega a verdade, que vive essa verdade. Porque nós temos que estar prontos, Senhor, quando Jesus voltar, e queremos estar prontos. Por isso eu peço uma bênção especial sobre cada um que está conosco neste estudo, para que possamos e venhamos estar preparados para a volta de Jesus. Que não sejamos enganados, mas que sejamos pessoas alertas, atentas, a sempre saber se algo é de Deus ou não. E que no fim das contas, que fiquemos sempre com a Bíblia como nosso norte e a nossa direção. Porque aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhoritas, Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Tudo de E na bom. próxima semana Benjamin. teremos mais um estudo. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até, pastor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.